Bem, pessoal, boa tarde. Agora que nós já conhecemos as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, nós vamos aprender agora a acentuá-las, tá? Como eu falei para vocês, todas as palavras que têm mais de uma sílaba têm uma sílaba tônica, tá? Mas nem todas recebem o acento gráfico. Algumas são naturalmente fortes, não precisa forçar. E outras, se a gente não colocar o acento gráfico, não tem como a gente saber qual é a sílaba tônica. Por isso necessita do acento gráfico. Os acentos gráficos que marcam a sílaba tônica são o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo é aquele risquinho para cima e o circunflexo é aquele que você chama de chapeuzinho. Bem aqui nesse primeiro slide, você vê os dois. Pode ver, vamos ver comigo. Proparoxítonas, a primeira regra e a mais fácil da gente aprender. Como é que eu acentuo as palavras proparoxítonas? Tia, por que a senhora começou das proparoxítonas? Porque é mais fácil, tá? Olha a regra. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Aí eu tenho exemplo, lâmpada, percebam que tem o acento circunflexo em cima do A, porque fecha o som. O acento circunflexo é aquele que deixa o som fechado, e o agudo deixa A aberto, tá? Matemática, olha o acento agudo no A. Dúvida, acento agudo no DU. Tá? E a palavra sílaba também tem acento agudo no si. Então, perceba que todas são proparoxítonas. Olha, lâmpada é a antepenúltima. Matemática é a antepenúltima. Dúvida é a antepenúltima. Sílaba é a antepenúltima. E percebam que todas foram acentuadas, porque toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, se você vê a palavra por aí, ó, a própria palavra oxítona é acentuada, a palavra arquipélago também é acentuada, a palavra árvore também é acentuada, porque todas são proparoxítonas e toda proparoxítona deve ser acentuada, ok? E a segunda regra também muito simples de acentuação é a dos monossílabos tônicos. Lembra que na tarefa tinha a palavra céu? E eu falei para vocês que a gente não chamava de oxítona, nem de paroxítona, nem de proparoxítona, porque só é uma sílaba? Então, ela é chamada de monossílaba, tá? Então, os monossílabos tônicos são palavras monossílabas que são fortes. Tia, existe monossílabo átono? Sim, por exemplo, casa de papel, de. Por que eu digo de? O escrito com E, eu digo de, porque ela é átona, ela é fraca. É diferente de de. Dê a mão para o seu irmão mais novo. Dê com acento. É mais forte, tá? Então, aqui nós vamos falar dos monossílabos tônicos. As palavras de apenas uma sílaba forte. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra as, no sentido de as do baralho, uma carta do baralho, tá? Paz, aquela pá da gente pegar areia, né? Paz, tem várias paz aí, certo? Mas no sentido de pessoas más, maldade mesmo, certo? Já, lá, elas terminam em A. Perceba que elas terminam em A e podem vir ou não com S, seguida ou não de S. As monossílabas tônicas terminadas em A precisam ser acentuadas, ok? Também as terminadas em E, por exemplo, a palavra fé, a palavra ler, a palavra de, do verbo dar, a palavra pé, seguido de S, porque está no plural, pés. Então, todas as monossílabas tônicas terminadas em E devem ser acentuadas, tá bom? E também terminada em O, como por exemplo, vó, vô, nós. A nota musical dó também deve ser acentuada, porque é uma monossílaba tônica. Se fosse átona, seria nus, vu, du, tá bom? E no caso aqui não, elas são tônicas, elas são fortes.
Então, qual é a regra geral aí? Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Vamos lá comigo? Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Eles podem vir ou não com S. Combinado, quando tem esse S entre parênteses, é porque pode ser que a palavra tenha e pode ser que ela não tenha S. O S não interfere na tonicidade da palavra. Combinado? Então, monossílabos tônicos terminados em A, E, O devem ser acentuados, ok? Vou passar uma atividadezinha, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai ver as oxítonas, ok? E, posteriormente, as paroxítonas.